Vamos lá, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Alô, alô? Estão me ouvindo? Alô, alô? E agora, tá funcionando o áudio? Edla, Érica, Ritinha Medina. E agora, tá dando para ouvir? Ah, agora sim. Ah, puxa, que bom, Luzia. Tá melhorando. Boa, que bom. Era só reiniciar. É o mais útil aí que eu aprendi com meus amigos de informática. Érica Peron, tudo bem? Vamos aguardar aqui a, a Bruna. A Bruna, que bom. Então era só reiniciar aqui. E Heloísa Montessante, Petitinga, boa. Então vamos aguardar a Bruna. Deixa eu ver se ela. Ah, a Bruna já mandou aqui. Então peraí, vamos ver se eu. eu... A tecnologia é muito subjetivo, né, gente? Peçam para explicar a arte, eu explico de ponta a ponta, sem mistério nenhum. Eu... Boa noite, Bruna. À noite. Me peçam para explicar a arte, eu explico de ponta a ponta, não tem mistério. Agora, a tecnologia é um negócio subjetivo, imprevisível, misterioso. Não tem detalhe. Meu fone acabou de parar de funcionar. Vou tentar de novo, Boa, tô te ouvindo senão vai bem, tô sem te ouvindo. fone. Bom, acho que está dando certo Agora agora, foi. pessoal. Me escutam, a internet funciona, vamos nada está. Eu, bom, gente, boa noite aí a todos. Estamos tendo, semana passada tivemos a Semana do Olhar Contemporâneo, então, aí nossas três aulas iniciais. E essa semana a gente está tendo aí a semana de inscrições. Tivemos um número recorde aí de inscrições na segunda, foi super inspirador. Estamos adorando aí o entusiasmo de vocês. E aí hoje teve a ideia de fazer um bônus surpresa aí para as pessoas que se inscreverem hoje, que é essa palestra sobre o cérebro dos 3%, que é algo que eu criei junto com a Bruna de Mantas, que é especialista em neurociência. É uma palestra que, de alguma forma, interdisciplinar, vai continuar com neurociência. E essa palestra vai para as pessoas se inscreverem hoje. Ela vai acontecer no dia 1º de fevereiro, às 19 horas. E aí a gente pensou, bom, vamos fazer um aquece aí, um bate-papo informal pela uma live no Instagram, para as pessoas terem uma prévia aí do que vai ter nessa palestra. A Bruna me foi apresentada aí por um grande amigo, Marcel, e aí logo de cara a gente teve conversas aí muito ricas. Acho que as cabeçudos, né, a gente gosta de livro, gosta de estudar, cada um na sua área. Né? E aí essas trocas são muito férteis. E ela fez um dos melhores mestrados aí do mundo na área de e aí tem uma trajetória, morou em, Seis países. morou Sim. países, eu acho que fora o mestrado, se não fosse só morar em 6 países, acho que já dá uma boa perspectiva sobre o funcionamento do ser humano. E, Nem mas fale. acho que um minutinho aí, 2 minutinhos para você se apresentar e as pessoas te conhecerem. Boa noite, gente. Bom, obrigada, João, pela introdução. Acho que é um pouco disso. Eu sou um entusiasta do comportamento humano há muitos anos, desde que eu me conheço por profissional. Eu persegui esse caminho. Acho que antes, via marketing, eu fui diretora de marketing de uma grande empresa multinacional. E aos poucos, com essa nova visão, né, de mundo que a neurociência trouxe, de você conseguir enxergar o comportamento humano por meio de quem faz o comportamento humano, né, que é o nosso cérebro, me interessou muito e eu tive a honra e a sorte de ser a segunda brasileira na história da UCL a me formar nesse mestrado, né, e que aconteceu no final de 2021. Então, desde então eu venho exercendo esse meu dom, vamos dizer, né? Meu interesse na sua forma mais profunda, que é através do entendimento do nosso cérebro e tudo que tange o nosso comportamento. Bruna, me surgiu uma pergunta aqui para você, um pouco fora do nosso roteiro, que é por que Diga. a neurociência é um assunto tão
quente. E eu, Olha, de repente eu vejo coisas, neurociência. gente, eu vou desligar o meu fone porque ele tá falhando. Eu não te ouvimos agora, acho que você tem que desconectar. Não te ouvimos. Acho que agora talvez você tenha que Agora me dizer para o seu escutou? telefone. Agora sim te Perfeito. ouvimos. Tá. Tá, porque tá dando umas falhadas aqui, eu vou tirar. Por que a neurociência tá tão na moda? Eu acho que assim, a gente vem percebendo aos poucos como humanidade que muitas coisas que foram contadas pra gente à medida que a gente foi evoluindo, não necessariamente nos ajudam tanto a ir para o caminho da maior saúde, das respostas que a gente está buscando. Então, assim, eu acho que tudo que a gente vê que tange... Eu sou especialista em saúde, né? Eu trabalho com neurociência voltada para a área da saúde, para doenças crônicas e para emagrecimento. E você vê que, assim, não está melhorando, né? Por mais que a gente tenha ganhado muito conhecimento nos últimos anos, assim, uma quantidade absurda de conhecimento, a situação das pessoas em termos de como elas se relacionam com o seu próprio cérebro, com o seu próprio comportamento, não vem melhorando. Pelo contrário, né? Só vem piorando. Então as pessoas estão cada vez tendo mais dificuldade de adquirir hábitos que lhes ajudem a ser pessoas mais saudáveis, como a gente foi feito para ser. E, e eu acho que assim, a neurociência vem um pouco como uma resposta, porque querendo ou não, todo e qualquer comportamento e tudo que acontece conosco vem do nosso cérebro, né? E eu acho que é uma coisa assim, eu faço um paralelo meio como com finanças, sabe? Ou com nutrição. Eu acho que quando a gente é completamente ignorante do tema, de uma coisa que faz tanta diferença para o nosso dia a dia, né? Quando a gente começa a entender que se a gente souber um pouquinho mais, aquilo pode mudar a nossa realidade de jeitos que a gente nunca imaginou. Então, de repente, você descobre, putz, o que é um carboidrato? Se você tem diabetes, nossa, isso vai fazer muita diferença na sua vida, né? Ou se você descobre como poupar uma parte do seu dinheiro, ou gastar melhor, ou qualquer coisa assim. E eu acho que é a mesma coisa com o cérebro. Eu acho que a gente ignorou uma parte fundamental do nosso comportamento por muito tempo, acreditando que querer é poder, que é foco, força e fé. Adoro essa frase, acho maravilhosa. E não é, né? Porque tem um monte de gente aí com um monte de foco, um monte de força, um monte de fé que não consegue. E aí o ponto é por quê? E a minha versão disso é porque a gente não nos conhecemos o suficiente, principalmente como funciona o nosso cérebro para conseguir isso. Quais são os três, sei lá, principais conhecimentos aí sobre o nosso cérebro que vale a pena assim, de compartilhar com Nossa, o pessoal? top 3. Top. João me pega com essas saias justas, assim, né? Top 3 coisas. Não, eu acho que assim, tem muita coisa. Depende muito de qual o seu foco, né? Por que que você precisa acessar o seu cérebro, vamos dizer, né? Para mim é sempre muito mais fácil falar na minha área. Mas eu diria que, assim, um dos principais pontos é porque a gente subestima e, ao mesmo tempo, superestima o nosso cérebro constantemente. Eu acho que esse é um ponto. A gente subestima a influência do nosso consciente em todos os nossos comportamentos, nossas decisões diárias, e a gente superestima nosso poder de controle sobre as coisas que nos acontecem, de planejamento e de metas e de desejos. Eu acho que esse é um ponto de que quanto mais conhecimento você tem, melhor você lida com isso, com essa dicotomia. Eu diria que a segunda é porque, na verdade, assim, em termos de funcionamento e por que que a gente faz o que a gente faz, nosso cérebro é muito simples e muito direto. E eu acho que isso ajuda a gente a ser mais assertivo em como fazer o que a gente quer fazer. Né? Então, conhecendo essa simplicidade operacional do nosso cérebro, isso nos ajuda. E o terceiro, eu acho que a gente pode finalmente se sentir muito mais dono de si quando você consegue trabalhar com o seu
cérebro, não contra o seu cérebro. A gente trabalha constantemente contra o nosso cérebro. E a gente nem sabe disso. E assim, a partir do momento que a gente faz essa virada, sua vida muda completamente. Então, eu acho que seriam os três mais que vêm assim na minha cabeça. Você me descreveu como é que eu me sinto, às vezes, conversando com você, assim, é um alto e baixo de otimismo e depressão, assim, ela vai me explicando como é que o cérebro funciona, eu falo, poxa, que máximo, ai, não, meu Deus, poxa, que máximo, meu Deus, assim, em 5 minutos de conversa. É terrível. Eu falo assim, é incrível você conhecer seu cérebro, mas é difícil pra executar. Então, assim, coisas, né? Te destrói, te empodera, assim, com bastante. Exatamente. Eu acho que essa combinação de palavras é perfeita. Te empodera e te destrói ao mesmo tempo. Porque muitas horas você vai olhar e falar assim, nossa, então é muito difícil. Aí você vai falar assim, é muito difícil. Sim. E a gente tem na nossa palestra ali, que a gente vai fazer no dia primeiro, uma etapa fala, né, muito prazer seu cérebro, e você fala sobre o body budgets, né, esse orçamento, e que para mim é tipo uma das principais funções do cérebro, essa gestão energética. Quer falar um pouco disso, que eu acho bem interessante? Eu acho que a gente estruturou assim a palestra como a gente fez a última vez. Eu acho que é muito legal as pessoas entenderem o porquê dos temas que eu escolhi junto com o João abordar. A gente começa entendendo assim quais são as funções genéricas de todos os cérebros, né? Como todos os cérebros, onde todos nós somos iguais em termos de funcionamento cerebral. Boa. E é claro que assim, gente, aqui eu estou usando uma série de licenças poéticas, porque não dá para usar os termos neurocientíficos nem explicar da maneira como as coisas são, porque senão isso aqui vai virar uma coisa muito chata, né? Uma enciclopédia muito chata. Então, e depois a gente parte para como isso vai mudando quando a gente se individualiza e como a gente se individualiza, né? Como o nosso cérebro deixa de ser uma máquina genérica para se tornar você, quem é o João, né? Porque o João é o João e o João não é a Bruna. Então, acho que a gente vai nessa construção em intersecção com a arte, né? E como essas coisas respondem. Então, assim, em termos genéricos, né? Na primeira parte do nosso pensamento, acho que o cérebro tem duas funções estruturais que são o que rege absolutamente tudo que ele vai fazer. E isso é comum a todos os animais, isso não é uma coisa humana, né? Os humanos e não humanos, eles têm essa mesma infraestrutura base do cérebro, que é o cérebro, ele serve para fazer você sobreviver, né? E o que é sobreviver? Sobreviver para o nosso cérebro é diminuir incertezas. Então, quanto mais incerto, mais difícil de eu prever se eu consigo sobreviver àquilo ou não, menos eu quero fazer. Então, o cérebro é extremamente resistente à mudança, porque mudanças são desconhecidas, né? Quanto maior o grau de desconhecimento que te gera a mudança, maior o desconforto do seu cérebro, mais ele vai fazer você não querer fazer. E como ele faz você não querer fazer? Com emoções que te afastam disso, tal como o medo. Então, quando você está indo numa direção de uma mudança, que ela vai fazer uma alteração significativa na quantidade de incertezas que seu cérebro tem em relação à sua sobrevivência, ele vai te dar medo dessa mudança. Nosso cérebro se comunica com a gente via emoções, tá? E vice-versa. O nosso corpo se comunica com o nosso cérebro via emoções. Então, a tradução, a linguagem de tradução do nosso cérebro com nossa parte estrutural fisiológica são emoções, né? Então, acho que isso é interessante a gente pontuar. A outra função principal do nosso cérebro, que é, na verdade, que atrapalha a gente também na mudança. Você vê que, assim, é muito interessante, que as duas funções básicas do nosso cérebro são atrapalhar a gente na mudança. Basicamente, por isso que é tão difícil mudar. A primeira é essa, da questão da incerteza, e a segunda é que o nosso corpo, o nosso cérebro, ele faz o que a neurociência chama de body budget, que é orçamento corpóreo, traduzindo ao pé da letra, vamos dizer, mas eu não gosto dessa tradução. O que é o body budget? O body budget é quanto o meu humano gasta para viver no dia dele. E aí, no viver do dia dele, eu estou falando desde quanto o meu humano gasta para o coração dele bater, e gasta quer dizer quantas calorias, quanto de energia ATP eu preciso produzir para que tudo no corpo do meu humano funcione. Então, ele tem desde
seu coração bater, sua digestão funcionar, seu sistema imunológico está responsivo, sua circulação sanguínea está chegando em todos os lugares onde ela precisa chegar, seu pulmão está respirando na medida de transferência de CO2 correta. Isso, mas também assim, meu ser humano acorda todo dia de manhã, anda 50 passos até a cozinha, abre o armário, pega uma cafeteira, coloca a cafeteira no lugar. Isso tudo são projeções energéticas de gasto, né? A gente tem o gasto basal, que é mais esse de exatamente da parte estrutural do corpo, e a gente tem o incremental, que são todas as atividades que a gente faz, inclusive as atividades do dia a dia e as atividades cognitivas. Então, o meu ser humano é um ser humano que trabalha com física quântica. Meu ser humano gasta um monte de energia pensando. Mas eu já projeto isso, porque meu ser humano trabalha com física quântica há 15 anos. Então eu já sei aqui quanto meu ser humano gasta para pensar no dia dele. E aí o que acontece? O cérebro ele se especializa cada vez mais nesse body budget. O grande tesão do nosso cérebro é ser o mais exato possível na quantidade de energia que ele gasta. Né? Poder prever isso com a maior exatidão possível. Porque tange na outra parte. Quanto mais certo ele é de quanto eu preciso para sobreviver, menos incerto é a minha realidade. Né? Então uma coisa ela vai ajudando a outra. Aí beleza. Aí vamos dizer que você resolve um dia mudar. Né? Então, eu quero, vamos dizer, uma mudança radicalíssima para o seu cérebro. Eu quero acordar às 5 horas da manhã e fazer exercício físico todos os dias, sendo que eu sou sedentário. Essa é uma mudança de desespero do seu cérebro, porque do nada, você, ser humano, que tinha o body budget todo estruturadinho, agora está gastando 500 calorias mais por dia. Mas não faz bem, não é bom para a saúde? Por que ele resiste em algo que é bom para a saúde? Não, mas só que o cérebro não entende faz bem e faz mal. Isso que eu estou explicando. Faz bem e faz mal não existe no julgamento do nosso cérebro. Como o nosso cérebro entende se é bom ou ruim, ajuda meu humano a sobreviver ou atrapalha a sobrevivência do meu humano? O segundo critério é, meu humano faz isso sempre, isso é importante para o meu humano. Deixa eu deixar mais fácil, que é aí que entram os hábitos, né? Então, essa questão do body budget é isso, né? Fiquei sem áudio seu, João. Eu falei, tá dando para ouvir? Não? Agora sim. A pessoa sedentária vai fazer uma ginástica, não é uma rotina, é algo entre o ponto não é o ser bom ou ruim. O ponto é quão desagradável você vai sentir essa sua intenção sendo. Quão difícil vai ser. Então, assim, quanto mais você tem uma vida regrada num sentido e você caminha para um desmembramento dessa rotina em algum lugar, quanto mais energia esse desmembramento exigir, mais desconfortável vai ser a mudança. Então, seu cérebro vai fazer... Não quer dizer que ele não gosta de exercício físico. Gente, por favor, não interpretem essa palavra. Pelo contrário, exercício físico é uma das poucas coisas que tem unanimidade em tudo que você possa pensar em relação à saúde. Longevidade, diabetes, emagrecimento, tudo melhora com o exercício físico, tudo. Mas o que a gente está falando aqui é resistência à mudança. Né? E é esse que é o ponto do nosso cérebro. E outra coisa, assim, nosso cérebro ele é tão estruturado a não mudança que ele ama hábito. O que é hábito? Hábito é você pegar um comportamento que você repete algumas vezes e transformar ele num comportamento de baixo gasto energético. Ou seja, que você não envolve a parte de pensamento e planejamento, que são as áreas que mais exigem energia no nosso dia a dia. Então, você tira a parte cognitiva do comportamento e deixa o comportamento diretamente ligado com a parte mais ancestral do nosso cérebro e a recompensa só. Isso que é um hábito. Eu tenho uma pergunta, assim, né? Acho que até alguém colocou aqui a questão de... A gente vai chegar na arte daqui a pouco, gente. Aqui estão muitas curiosidades, a gente já vai cruzar as duas coisas. Mas uma pergunta que me surgiu, que também não estava no roteiro, né? Aquele historiador, o Yuval Harari, uma vez ele fala, né, que a humanidade, de alguma forma, acho que o que a humanidade como um todo tenta fazer não é sobreviver, é multiplicar o DNA. Né? A gente não tem essa concepção do que é
do que é bom, do que é ruim para nós, né? Por que entra em guerra, né, não tem essa... É meio que se a gente está programado para multiplicar o DNA, e o que é mais favorável a essa multiplicação, isso não sei se entra em alguma, né, tem alguma perspectiva assim do Claro que cérebro, né? existe, né? Nossa função principal é diminuir incertezas de sobreviver para poder se reproduzir, né? Mas eu acho que, assim, na minha opinião pessoal, tá? Pelo amor de Deus, não quero falar nada da Ara, que é uma pessoa que eu acho incrível. Mas, na minha opinião pessoal, a questão do nosso cérebro não entender a diferença entre bom e ruim em termos de comportamento. E agora eu vou ser muito cientista nessa parte. O que acontece? O nosso cérebro, ele parou de evoluir em termos sistêmicos, né? Em termos de análise comportamental, de como ele analisa um comportamento, há muito tempo, quando a gente ainda era caçador e coletor. Apesar dele vir se apropriando de todas as coisas que estão acontecendo, e aprender, e ter neuroplasticidade, e influências, etc, etc. Estou falando da parte estrutural de o que conversa com o que em termos neurais dentro do seu cérebro para gerar um comportamento, tá? E quando a gente fala isso, quando a gente era caçador e coletor, quando a gente se comportava de um jeito a infringir a nossa própria sobrevivência? Nunca. A gente não tinha essa opção, né? Então, assim, fumar, ter comportamento sedentário, sei lá, ir para um trabalho que você não gosta, ser infeliz, comprar coisas que você não precisa. Nenhum desses comportamentos existiam. Entendeu? Até se as pessoas tiverem aí criatividade, conseguirem trazer alguns comportamentos ruins que eles acham que pode ser um limiar nesse lugar. Eu não consigo pensar assim de bate-pronto, coisas que a gente fazia quando a gente era um caçador e coletor e vivia em pequenas tribos, né? Porque qualquer comportamento inusitado ou diferente do resto ia ameaçar a nossa sobrevivência, né? Então a gente dificilmente tinha esse treino. Então várias coisas o nosso cérebro aprendeu desse jeito e não desaprendeu. Então não existe esse discernimento porque o cérebro não entende por que você vai voluntariamente se comportar de uma maneira a ameaçar a sua própria sobrevivência, né? Não é uma coisa que ele consegue entender. Eu tenho um paralelo, por exemplo, João, que eu posso fazer aqui, talvez que mais fácil de entender, que é no emagrecimento. Então vamos lá. Do que a gente morria quando a gente era caçador e coletor? De 3 Fome. coisas. Fome, Frio. doença e predador. Certo? Dessas 3, a que a gente mais morria de longe era a fome. Vide largados e pelados, né, galera? Vamos lá. Então, como as pessoas morriam de fome, o que o nosso cérebro desenvolveu? Um sistema para evitar que a gente morra de fome. Então, o que é esse sistema? Todo e qualquer excesso que tiver na nossa alimentação, guarda. Guarda em uma forma que seja extremamente estável dentro do corpo, protegida e que eu possa acessar se houver uma emergência. Mas que eu só vou acessar quando o meu ser humano estiver literalmente morrendo de fome. Senão ela vai ficar ali, porque é a única reserva que eu tenho. Então, quando você pega nessa época, quando a gente era gordo, nunca. Não existia um excedente suficiente para criar um tecido adiposo que fosse significativo, né? A gente vivia sempre naquele limiar do morrer e sobreviver, né? De fome. Então, o nosso cérebro não desenvolveu um sistema de parar de comer. Olha que coisa mais interessante. Porque para que eu ia fazer no meu ser humano? Quando tinha um búfalo, come até morrer. Come para eu poder guardar tudo que sobrar desse búfalo em forma de gordura. Você não vai chegar um cara chegou e comprou, trouxe um antílope. Ai, não, gente, hoje eu não tô muito afim de antílope. Acho que assim, uns 2 pedacinhos já tá bom. Não, come até morrer. Né? E depois a gente vê o que a gente faz. Então, o nosso cérebro criou esse sistema de fome e de comer o máximo que possível e de armazenamento de gordura de um jeito muito eficiente. Mas o sistema contrário é extremamente burro. Nosso sistema de saciedade é um sistema complicadíssimo de acessar, porque ele não era muito usado. Sim. Bruno, para a gente levar um pouco voltando aqui um pouco para o nosso roteiro, né? Eu acho que a gente... Deixa eu ver aqui.
colocou uma pergunta, vamos ver se dá para responder. Faço cerâmica, tem vezes começo um trabalho pensando em algo e de repente faço a peça sem querer aquilo anteriormente pensado. Cadê o meu... Vamos, a gente volta para essa pergunta aqui, o José, mais tarde. A gente só tem que seguir um pouquinho aqui o nosso roteiro e mais para o final a gente volta para ela. Acho que a Bruna falou em hábitos, né, do quanto esses hábitos são necessários para a gente fazer essa gestão energética, né, esse body budget, esse orçamento corpóreo que você falou, né, se cada vez que a gente vai dirigir, a gente tem que usar a nossa inteligência como a gente teve que usar na primeira, a gente fica exausto. E acho que uma evidência disso eu tenho quando eu viajo, né? Porque em casa a gente toma o café da manhã meio que no piloto automático. De repente eu viajo, eu falo, nossa, mas onde é que está a colher? Onde é que... Depois de 15 minutos de café da manhã você já está meio exausto. Você tem que pensar em tudo, né? E você bate o pé na... Você se mexe, você não conhece onde estão os móveis. E é muito doido porque você acha que você pensa, mas imagina se todo dia de manhã você ficasse, eu tenho que abrir a geladeira, pegar margarina, pegar a manteiga, margarina não, pelo amor de Deus. Pegar a manteiga, colocar na mesa, pegar o pãozinho, esquentar o pãozinho. Mas se tudo você tivesse que pensar, ia ser insano. Ia ser insano. Você não ia conseguir chegar no almoço. Aí o cérebro vai construindo essas rotinas e essas rotinas vão se consolidando, o que é uma necessidade para que a gestão, né, para que minimize o máximo o uso de energia. Né? E aí isso tem um lado positivo, que é um lado positivo de você, né, fazer uma boa gestão da energia, e tem um lado negativo que isso acaba te engessando e te, né, dificultando quando você tem que se adaptar para um novo comportamento. Né? Então, não sei se você quiser falar um pouquinho dessa consolidação dessas avenidas neurais, dessa necessidade de adaptação, como é que ela acontece, essa, né, a neuroplasticidade, que acho que é uma palavra-chave aqui para conexão entre neurociência e arte. Eu ia entrar exatamente nisso. Eu acho que o ponto aqui é a gente entender que, assim, o nosso cérebro quer otimizar a nossa vida, o nosso comportamento. Mas, ao mesmo tempo, e por que as pessoas têm a impressão de que a gente tem menos neuroplasticidade, a gente aprende menos, fica mais difícil aprender depois que a gente tem uma certa idade, né? Tem algumas questões estruturais que eu não vou entrar agora, mas um dos pontos é que a gente já tem tantos hábitos construídos. Nosso cérebro já está tão estruturado em cima daqueles comportamentos que a gente repete diariamente. E não só... Gente, isso é super interessante. Não só comportamentos. Hábitos também são pensamentos habituais. Emoções habituais. Então, assim, a gente tem um novelo de lã de um monte de coisas que a gente repete todos os dias que está ali. Só que aí, como eu falei, mudança é desconfortável. Do mesmo jeito que um tipo de mudança muito eficiente é a aprendizagem. Aprender algo novo, né? E por que é desconfortável? Porque a gente já tem tantos hábitos constituídos que, assim, quando a gente é mais novo, a gente não tem essa bagagem tão pesada de hábitos. E aí a mudança ela fica mais leve, o aprendizado ele é mais leve, ele parece mais fácil. Ele é estruturalmente mais fácil, mas não vamos entrar nesse ano. À medida que a gente vai envelhecendo, parece que assim, a gente já tem tantas coisas que a gente faz do jeito que a gente faz, que fazer diferente do que a gente faz parece um trabalho que, assim, cansa. E aí que entra as ferramentas como a arte, né? A arte contemporânea, principalmente, traz esse desconforto de interpretação de realidade que muitas vezes te tira do seu linear habitual e fala, pera, por que eu faço isso desse jeito mesmo? Se existem outras maneiras de olhar o mundo, por que eu não tenho essa abertura? E acho que esse é o ponto que te leva à aprendizagem. Eu falo que a aprendizagem, e a gente aborda isso um pouco no tema de um jeito mais profundo, mas ela passa por 3 grandes fases, né? A primeira é a ignorância. Eu ignoro esse tema, né? Não faço a menor ideia, não tenho nenhuma referência no meu cérebro. Se eu for puxar isso, não vem nada. Segundo fui exposto, mas não estruturei nenhuma neuroplasticidade, que seria uma memória estrutural. Eu criei uma memória de curto espaço. Então, por exemplo, eu fui numa mostra e vi uma obra que eu gostei, e na hora eu li o quadradinho do autor explicando a obra, né?
Mas como eu não interagi com aquilo, eu não deixei aquilo quebrar ou gerar alguma coisa dentro de mim, eu vou falar um pouquinho disso, eu vou sair de lá e vou esquecer. Por mais que eu tenha achado legal, né? Então, essa é a aprendizagem temporária. A última parte da aprendizagem é a aprendizagem que eu chamo de autônoma, né? Que é quando eu conseguiria sair de lá e reproduzir o que eu vi naquela obra, acrescentando ao meu ponto de vista de maneira totalmente independente de estímulos. Eu não preciso estar vendo a obra para reproduzir para você. Então, isso quer dizer que eu aprendi sobre aquilo. E esse é o grande ponto, porque assim, qual é o atalho da neuroplasticidade? Um dos grandes atalhos da neuroplasticidade é o impacto emocional que o fator de aprendizagem te causa. Por isso que muitas vezes os professores de cursinho, essas coisas que tentam agilizar o processo de aprendizagem, ensinam você a associar a aprendizagem a alguma emoção ou alguma memória afetiva ou alguém que você tenha como referência. Porque essa um dos grandes segredos da neuroplasticidade. Para você gerar um aprendizado novo, aquilo precisa te impactar. E como eu falei, a linguagem do nosso cérebro é a emoção. E por isso que a arte contemporânea tem essa função. Você falou ao mesmo tempo o porquê tanta gente tem resistência ou dificuldade, né, com a contemporânea, e, né, porque ela te puxa para um desconhecido quando você está na trilha conhecida, e ao mesmo tempo porque ela é tão necessária. Né? Eu acho que aqui até cabe a gente conversar como assim, tem várias coisas na arte contemporânea que não existe, né? Não existem, você pode falar isso muito melhor do que eu, com muita mais propriedade. Talvez numa arte mais antiga, que é essa questão de trazer temas atuais, discutir temas atuais, trazer coisas que estão fazendo parte de um jeito ou de outro do que eu estou sendo exposto no meu dia a dia de uma maneira diferente. Então, isso também me ajuda na aprendizagem, porque você cria uma correspondência com uma coisa que você já vive, quebrando provavelmente alguma coisa que você se comporta de maneira como você se comporta, né? Então, não só quando tange essa parte da emoção, mas também quando te afeta de algum jeito em cima de algo que você já tinha aprendido, né? Também aumenta a probabilidade de você mudar, de você vencer o desconforto daquela nova informação e guardar ela dentro da sua memória de um jeito mais estrutural. Eu acho legal, assim, quando você para e pensa, para quem é apreciador de arte, né? Eu, infelizmente, assim, acho interessantíssimo, mas não tenho esse currículo. Eu acho que você consegue facilmente puxar na sua memória 3 obras de arte que te impactaram profundamente. Se você parar e pensar, por que essas obras te impactaram tanto? Elas têm alguma correlação com a pessoa que você é e alguma coisa muito estruturada na emoção que aquilo te causou. Sim. Eu tenho um assunto que eu acho interessante, que eu te perguntei uma outra conversa que a gente teve, que era a diferença do cérebro de quem aprecia arte moderna e o cérebro de quem aprecia arte contemporânea, e a relação com as crenças e o papel das crenças na configuração do cérebro. Mas só antes de você responder, eu só queria fazer um lembrete aqui. O primeiro que essa é um aquece da nossa palestra chamada O Cérebro dos 3%, que vai ser apresentada no dia 1º de fevereiro, como um bônus surpresa aí para as pessoas se inscreverem. A gente está com as inscrições abertas até sexta-feira para o curso Olhar Contemporâneo. É um curso de 15 aulas. E a Bruna, nossa convidada especial de hoje, para esse aquece, para a palestra principal que acontece no dia 1º. E então, quem se inscrever até lá tem esse bônus. E, além disso, queria convidar as pessoas a seguirem a Bruna, que tem um trabalho fantástico aí na área de neurociência, muito didático, e queria convidar as pessoas que estão aqui, que não estão seguindo a gente ainda, o Olhar Contemporâneo, para seguir a gente, assim vocês podem acompanhar aí o que a gente está fazendo. E aí eu passo de novo para a Bruna
qual que é a diferença do cérebro de quem, do ponto de Tá. vista da neurociência, né, da Então aí, agilidade? então vamos voltar, dar uma recapitulada só para ninguém se perder na conversa. Então a gente começou falando do que todos os nossos cérebros são iguais, né? Todos os cérebros de todos os seres humanos, eles foram feitos para diminuir a incerteza e garantir que você vai sobreviver e fazer body budget. Todos os cérebros de todos os seres humanos automatizam comportamentos que se tornam hábitos, comportamentos, pensamentos e emoções que se tornam hábitos que vão ser reproduzidos sem a necessidade do uso do racional, né? São maneiras de economizar o gasto energético com aquele comportamento. Mudanças são desconfortáveis para todos os seres humanos. Não existe um ser humano para quem seja mudança, seja confortável. Gente, não caiam nessa. Não caiam nessa. Tá? Ver um blogueirinho falando que acorda facilmente às 5 da manhã, mentira. Mentira. Não acreditem. Tem gente que tem propensão a ser mais disciplinado, mas assim, mudança é desconfortável. Ponto. Quarto ponto que é igual a todo mundo no cérebro de todo mundo. Neuroplasticidade é igual aprendizagem, que é igual memória constituída autônoma. Tá? E isso é baseado principalmente em quão impactante aquela informação foi para você e quão importante é para sua sobrevivência. Né? Sempre o cérebro vai olhar isso. Quanto aquela informação, de maneira muitas vezes subjetiva, te ajuda a sobreviver. Né? E como ele acha que aquilo te ajuda a sobreviver? Se aquilo tem impacto emocional em você, porque a linguagem do nosso cérebro primitivo, com o nosso cérebro mais moderno, que é o neocórtex, são as emoções. Então, tá fechado aqui, são todos os cérebros. E aí você vai falar, o que faz de você você e o que faz de eu, quem eu sou? Né? Porque se todos os cérebros somos iguais, nos comportaríamos todos iguais e faríamos exatamente as mesmas coisas, todos nós. Né? Seria muito fácil a gente conseguir direcionar um comportamento. É só falar assim, todo mundo, né, olha para uma cenoura e pensa a mesma coisa, porque todos somos iguais. Então, a cenoura significa a mesma coisa para todas as pessoas. O que a gente tem que fazer para as pessoas consumirem mais cenoura é mudar de cenoura disso para isso. Pronto, acabou. O mundo inteiro come cenoura. Não, né? Não funciona assim, porque cada um tem a sua perspectiva sobre a cenoura. Então, vamos entender o que constrói uma perspectiva sobre a realidade. Eu falo que assim, a nossa realidade ela é complexa porque o nosso cérebro ele filtra a realidade. Por que isso? De novo, gente, tudo é uma questão de gasto energético. A gente não percebe no nosso dia a dia. Às vezes, quando a gente faz, quem pratica mindfulness tem uma percepção maior nesse sentido do que o resto das pessoas. Mas, em volta de nós, nesse exato momento, está acontecendo 300 mil coisas. Tem microsons, tem vibrações, tem impulsos energéticos, luzes, referências, milhões de coisas, pensamentos acontecendo ao mesmo tempo. Só que assim, seu cérebro não sabe, ele não sabe não, ele não quer absorver essas 300 mil coisas ao mesmo tempo, porque isso atrapalharia ele ele não conseguiria lidar com esse nível de informação. E fora que disso, ele vai ter que selecionar ainda o que ele vai guardar como memória temporária, o que ele vai descartar, o que é importante, o que não é importante, ele fica fazendo isso o tempo inteiro. Como é que ele faz isso? Ele filtra a realidade. O que é um filtro? Ele olha essas 300 mil coisas e fala, quais essas 300 mil, estou dando números aleatórios, tá, gente? Quais são as 5 mil que são importantes para mim, para eu prestar atenção nesse momento? E aí que vem a parte interessante, porque é aí que se divide os Joãos e as Brunas. Porque cada um tem o seu filtro. Os 5 mil que são importantes para mim não são os mesmos 5 mil que são importantes para você, que não são os mesmos 5 mil que são importantes para ele, nem para ninguém. Ninguém tem o mesmo filtro de realidade do outro. Filtro único. São individuais. Por que são individuais? Porque nossos filtros de realidade são baseados em duas grandes partes de constituintes do nosso cérebro e da nossa identidade como ser humano. A primeira, a nossa personalidade, que aí, gente, não é personalidade de teste de capricho, tá? Personalidade estrutural, neurocientífica, que são chamadas de The Big Five, as 5 grandes traços de personalidade. Vocês podem procurar no Google se vocês quiserem. Esses 5 traços, eles têm, cada um, sei lá, pelo menos 5 subtraços. Eles são constituídos de um espectro. Então, assim, não é que você é uma coisa ou não é aquela coisa. Você é em qualquer lugar
daquela coisa. Um exemplo é a extroversão, que é um dos traços de personalidade. Você pode ser muito introvertido, pouco introvertido, nada introvertido, meio extrovertido, muito extrovertido, extremamente extrovertido. Você pode estar em qualquer lugar do espectro. E você pode estar em qualquer lugar do espectro, em qualquer parte, em qualquer um dos traços de personalidade. Ou seja, a chance de você ter duas pessoas que têm a exata mesma personalidade é muito difícil. E depois disso, somado a isso, vem a segunda parte da sua identidade, que são as suas crenças, a sua história de vida e o seu ambiente, contexto sociocultural. Então, somado ao que você é, estruturalmente de personalidade, vem todo o contexto cultural, social e de crenças que você adquiriu durante a sua vida. E esse é o seu filtro de realidade. Então, o que é uma cenoura para você depende da sua personalidade e de todas as convivências que você teve com cenouras na sua vida. E o que é cenoura dentro da sociedade que você vive, por exemplo. Nesse exemplo estúpido, mas dá para entender. É cultural, né? E histórica. Né? E eu tinha te perguntado, né, a questão né, da diferença do ponto de vista assim, na neurociência, né, de quem aprecia a arte moderna e quem aprecia a arte contemporânea. Né? Sim, perdão. Me explicar Toda razão. Eu acho que aí entra nesse ponto, né? Porque eu acho que ter um apreciador de arte contemporânea, né, exige de você alguns aspectos na sua personalidade e na sua história de vida que facilitem isso, né? Porque, de novo, é uma arte que não é fácil. É uma arte que exige interpretação, exige repertório, exige vontade de ir além, né? E exige uma abertura para questionar como você constituiria a arte no seu ponto de vista, né? Eu acho que esse é um dos pontos mais provocativos da arte contemporânea. É isso que a arte contemporânea é provocativa para o cérebro. Não é uma coisa completamente passiva, como normalmente a arte é, de você olhar uma coisa de maneira subjetiva e falar gosto, não gosto, acho interessante, não acho interessante. Você não consegue ser tão 8 ou 80 com a arte contemporânea, porque ela te impacta de um jeito que você pode, no primeiro momento, odiar, num segundo momento, ficar apaixonado e num terceiro momento, falar, não, não é pra mim. Né? Eu acho que essa é a grande diferença. E isso acontece principalmente. E aí, é aquele negócio, porque o estímulo atrai quem se encaixa com o estímulo, né? Então, você não vai ter... Vou dar um exemplo, por exemplo. O traço de personalidade que rege, por exemplo, quem vai gostar, quem vai estar aberto para entender arte contemporânea ou não, que chama-se abertura à experiência. Openness to experience. Pessoas com alta abertura de experiência, que são as pessoas que a gente brinca que são os nossos 3%, são pessoas extremamente questionadoras, são pessoas interessadas e curiosas para entender por que as coisas são do jeito que elas são, ou não são do jeito que elas são, e principalmente pessoas que estão abertas a revisitar suas certezas. No outro espectro desse traço de personalidade tá a rigidez ideológica, né? Então, por exemplo, do lado de cada espectro são pessoas o quê? Que amam regra, que gostam de rotina estruturada, que vão se dar muito bem no trabalho militar. Ou no trabalho totalmente repetitivo. E existe essa personalidade. Se você pegar essa personalidade, você colocar de repente ela numa exposição de arte contemporânea, essa pessoa não consegue interagir. Né? E esse é o ponto também, é você conseguir alinhar. E assim, o mais bonito é que quando você consegue alinhar, você pega uma pessoa com alta abertura à experiência e você expõe ela a uma arte que ajuda ela a questionar, ela vai chegar em lugares muito mais distantes do que alguém que não tem essa propensão, né? Porque casa
o estímulo que a arte traz com a sua autenticidade pessoal, de personalidade, de história de vida. Sim. Acho que eu gostei, acho que uma outra, acho que alguns comentários aí, acho que um primeiro é, né, quando você fala que a arte contemporânea é difícil, acho que acho que, né, acho que está coberta de razão, assim, acho que, né, uma das chamadas que eu fiz que ficou bastante aí foi a questão né, eu falava os contemporâneos do Van Gogh, né, perderam a oportunidade de apreciar o que ele estava fazendo enquanto ele estava fazendo. E aí hoje alguém olha e fala, mas Van Gogh é tão fácil, é tão bonito, por que não foi apreciado? Então acho que uma questão é da arte contemporânea, assim, da produção atual, e um olhar atual sobre ela. Né? Então os contemporâneos do Van Gogh não achavam que ela era fácil, não achavam que ela era bonita, não era óbvio que aquilo era bonito. Se fosse, ele teria tido muito sucesso e vendido muitos quadros em vida, o que não é o caso. Então, tem gente que, né, que quando olha para a produção contemporânea, fala, ah, mas é muito difícil. Na verdade, toda a arte contemporânea, né, na maioria dos casos, a história da arte é uma história de disrupções. Né? E essas disrupções, essas inovações, são disrupções porque chacoalhou, tirou o mundo da zona de conforto. Né? Olhando o retrovisor, com 150 anos de perspectiva, é fácil a gente ver que aquilo é óbvio, que aquilo era necessário, que aquilo responde às necessidades do tempo e tudo mais. Quando aconteceu, então, né, o meu convite para as pessoas é olhar para a arte que está sendo feita hoje, enquanto ela está acontecendo, aceitar que ela é um pouco mais difícil, assim como Van Gogh foi difícil, assim como Picasso, como Tarsila foi difícil, como foi difícil, mas ativar um pouquinho a neuroplasticidade, né, para né, ativar um pouco o nosso cérebro e aproveitar e fazer esses desafios trabalharem a nosso favor, né, porque eles de alguma forma vão explicando. E o bonito, João, é que se você se abre para deixar coisas que são desconfortáveis te acessarem e gerarem neuroplasticidade, o resto da sua vida vem mais fácil. Porque se você consegue lidar com o mais desconfortável, os desconfortos, eles passam a ser mais corriqueiros, né? Menos amedrontadores. Né? A gente passa a ativar menos o medo quando a gente encontra um desconforto e mais a curiosidade. E eu acho que é isso também que a arte contemporânea consegue trazer para você se você está disposto a ter um olhar treinado para o desconforto, né? Sim. E a Flávia colocou, é difícil saber o que na arte contemporânea é arte. E isso acho que eu concordo parcialmente, Flávia. Eu acho que sim, tem uma produção muito grande, acho que uma centena de bienais, acho que 200 de feiras, né? Tem uma produção, acho que um número outro dia, acho que só nos Estados Unidos são acho que 2,5 milhões de artistas. Assim, acho que são 375 mil casas de leilão e por aí vai, né? É um volume muito grande. E, por um outro lado, quando a gente está lendo, estudando e acompanhando as melhores cabeças do nosso tempo, né, e eu fiz ontem uma live sobre o Edgar Morin, né, fiz algumas, né, eu tento seguir essas pessoas, você começa a entender um pouco o espírito do tempo, qual que é a filosofia do nosso tempo, quem são as grandes cabeças, quem são as cabeças com mais neuroplasticidade, aí, com mais sensibilidade, com mais capacidade de adaptação, quem são as cabeças mais curiosas, e você começa a seguir elas e começa a observar, você começa a ver que já tem alguns consensos. Né? Então, tipo, né, o Bruce Nauman já é consenso. Né? Já tem uma série de coisas que você já consegue filtrar, e para pelo menos levar esse número que era de 2,5 milhões, talvez para 100, para 200, né? Então né? Tem mecanismos assim para isso, né? Eu vou acrescentar ainda, João. Eu acho que assim é interessantíssimo para quem quer entender, mas ainda é desconfortável demais. Procure ser lecionado, né? Quem te leve por esse caminho. Se esse é o seu interesse, você quer se tornar uma pessoa que enfrenta esse desconforto, entende mais isso, porque aquilo te parece importante, você tem uma intuição, né? Intuição é uma coisa muito verdadeira na neurociência. Que aquilo
pode te impactar de maneira positiva, procure quem possa te ajudar, né? Eu acho que a gente criou muito esse negócio de autonomia, de conhecimento, que é uma coisa meio, desculpa usar essa palavra, meio burra, meio limitada no mundo que a gente vive hoje, porque é tanta disponibilidade que a gente realmente não consegue discernir. Então, assim, busque quem te ajuda, busque quem pode te indicar o caminho, te facilitar, trazer um atalho para você nesse sentido, né? Em tudo. E aí entra mais uma vez a sua capacidade de gerar um discernimento de quem sabe o que está falando, né? Gente, no final a gente sabe, né? Vamos lá, pode ter 2 bilhões de influenciadores falando na internet. Se você quer saber se é um assunto específico, você sabe quem sabe o que está falando, É curioso, né? quanto é um assunto complexo, ao mesmo tempo as pessoas vivem nesse mito de que você pode decifrar essa complexidade sozinho, né? E a minha mãe agora quer trocar de carro. Eu não vou tentar entender todo o mercado. A primeira coisa, ela quer trocar de carro. Eu falei, peraí, três especialistas, vamos ouvir a opinião deles e a gente vai no... Se eu for tentar entender o que está acontecendo com as montadoras, os carros que entraram e saíram, quais que têm as melhores chassis, eu vou enlouquecer. Então, se eu quero entender hoje, né, Bruna, qual que é o melhor autor aí de neurociência? Que são os melhores pensadores, eu ligo para você e você me dá o atalho, né? Então, por alguma razão, as pessoas ficam tentando sobreviver num mar de complexidades e um por um, e achando que o coração... Né? Total. Eu sempre falo que assim, tem 2 extremos do conhecimento que as pessoas buscam muito pouco ajuda. Quando é muito difícil, né? Que você fala assim, não, tipo, não sei nem por onde começar, não sei nem onde procurar, né? Ou quando é algo de extrema senso comum. Por exemplo, o que eu trabalho, né, que é senso comum total, que é com hábitos mais saudáveis, tentar, né, trazer hábitos mais saudáveis para as pessoas de um jeito estrutural. É, todo mundo acha que sabe fazer. Porque todo mundo se comporta no seu dia a dia, porque você faz, você acha que você sabe mudar, né? Porque não, quão difícil pode ser, né, gente? Tanta gente faz, por que quão difícil pode ser? E eu acho isso muito interessante, que é uma falácia do nosso cérebro subliminar, né? Achar que ou a coisa é mais fácil do que a gente imagina, ou é muito mais difícil do que a gente imagina. E, na verdade, é uma questão de quanto desconforto você está disposto a passar por. Você me lembrou de um outro assunto, talvez a gente tenha que dar uma paradinha, vamos ver se o Instagram vai colocar o lembrete aí, a gente dá uma paradinha e volta e fala mais uns 10 minutos, está perto de chegar em 1 hora. Tinha um outro assunto que eu achei interessante quando você falou, é como é que a arte conversa com algo que é ativo, assim, de subliminar no cérebro, né? Que eu não sei se é pelo fato da arte vir com uma série de variáveis sensoriais, né? A gente tem estímulos visuais, tem estímulos sonoros, espaciais, vem com uma certa... E aí ela se comunica de uma forma direta, né? Pega pelas emoções, né? Que acho que não passa pelo... Como é que era essa história? Eu acho, João, acho que aqui a gente pode dar o nosso exemplo maravilhoso da sua aluna, que eu acho que ela conta muito bem o porquê disso, né? Então, na verdade, o que eu acredito que é exemplificado que aconteceu com ela é que a arte eu acho contemporânea... que talvez tenha visto, talvez não se lembrar, é uma aluna que fez uma aula de arte que tratam de alimentação, que tratam de hábitos alimentares, que tratam do sistema de fornecimento de comida e de tudo que é envolvido nesse processo, e depois da aula ela perdeu 17 quilos. Né? E aí ela deu um depoimento sobre isso, uma pessoa muito inteligente, muito interessante, e ela falou que por ela ter perdido peso por meio de uma aula de arte, é algo sustentável, porque isso de alguma forma reprogramou a visão dela sobre a comida, os hábitos. Acho que as pessoas elas estavam tem até acho uma live minha com ela onde ela fala um pouco sobre isso, mas aí continua. Não é exatamente isso, porque o ponto é a arte. Travou, gente? Agora voltou. O som tinha virado um pouquinho, agora voltou. O ponto é qualquer coisa que faz você questionar as suas crenças a ponto de levar você a tentar mudá-las, traz um impacto na sua identidade como ser humano. Vamos explicar o que aconteceu. Então, tá, na minha maneira de pensar
sobre o que acontecer. É claro que assim, o que aconteceu dentro do cérebro dela, só ela sabe, e vai ser individual para cada um. Mas ela tinha um comportamento alimentar, certo? Vamos dizer um comportamento alimentar, vou chutar, tá, João? Você me corrige, mas eu acho que deve ser por aí. Baseado em alimentos industrializados, né? Que é um comportamento alimentar que te engorda. Ponto. A partir do momento que ela foi exposta a essa obra, né, esse coletivo, né, que traz essa visão mostrando o quanto o alimento é desperdiçado, o quanto as coisas são feitas de maneira completamente irracional, o quanto a gente está distante de entender que a natureza somos nós somos a natureza e as coisas se retroalimentam, né? E quando ela foi impactada por isso, ela falou assim, meu Deus. E ao mesmo tempo ela deve ter traços de personalidade que facilitam com que ela se sinta responsável pelo outro, né? Que ela seja uma pessoa que ela tem um nível de empatia muito alto via personalidade. Ela olha uma situação dela e fala assim, eu não quero ser essa pessoa que contribui para esse mundo. Eu quero parar de contribuir para isso. O que eu preciso fazer para parar de contribuir para isso? Ah, preciso me alimentar com pequenos produtores, com comida produzida por pequenos produtores e cozinhar minha própria comida, parar de comprar comida pré-feita pela indústria. Vou fazer isso. Só de fazer isso, ela emagreceu. É um dos recados ali da obra, né, que é uma obra chamada Climavore, de um coletivo chamado Cooking Sections, é a questão da nossa relação com a comida em relação aos ciclos da natureza, né? Então a gente gosta de alguns ingredientes aí, de alguns pratos que a gente quer comer eles o ano inteiro, mas a natureza disponibiliza eles, né, por um certo período. Então, aí o que acontece? Tem toda uma mobilização para que eles estejam disponíveis o ano inteiro, quando isso não é natural, isso é prejudicial à natureza. E os artistas apontam isso e falam, peraí, eu estou causando. E não só a natureza, João. Quando você quer comer morango, na época que não tem morango, você está comendo morango com um monte de agrotóxico, porque para aquele morango estar ali no momento em que a natureza não queria que ele estar ali, lutar contra a natureza é sempre muito difícil. Sim. Então, o que está acontecendo? Você está colocando uma série de químicos dentro do seu corpo que atrapalham a sua resposta metabólica, né? E era uma questão só de você falar, então tá bom, vou comer morango quando tem morango. Pronto. Para de querer comer morango o ano inteiro, né? Respeitem os ciclos da natureza, que você é natureza. E eu acho que é isso que aconteceu com ela. Ela teve esse estalo. Meu Deus, por que eu tô fazendo isso comigo mesma, né? Sim. E eu acho que essa é a questão da arte contemporânea e da capacidade que ela tem de fazer você revisitar, né? Algumas coisas que você tem como certas, ou algumas coisas que você colocou uma venda no seu olho para não ver, né? E a partir do momento que você vê, não tem como desver. E se aquilo te impacta, em algum âmbito da sua vida, você vai ter um impacto importante e tudo que acontece com você acontece com o seu cérebro. Né? Na verdade, tudo que acontece com o seu cérebro acontece com você. Sim. A gente teve... eu acho que tem muito assunto, né? É bom, isso é só uma prévia, assim, é só um aquece para a palestra principal, que está linda, aliás, né? Nossa palestra a gente ficou trabalhando ali com todo o artesanato em cada slide, né? Todas as informações, os gráficos, está linda a palestra, e acho que isso é uma prévia, mas aqui perdi de quem está falando, no que diz da fruta, alguém me ajuda? Ah, Rita, estávamos falando sobre... Tá, acho que a Vivi já entrou para tocar. E acho que é muito mais uma questão de respeitar os ciclos da natureza, né? Que é o que a obra traz como questionamento de por que a gente não está respeitando os ciclos da natureza e o quanto isso influencia na nossa saúde no geral. Sim. E o pessoal comentando. E uma coisa que na segunda-feira a gente fez uma aula difícil, assim que me ocorre agora nesse bate-papo, que é uma aula sobre um artista chamado Ian Cheng. E o Cheng, ele fala, né, que o suporte dele de composição é a criatura, né? Então ele fala, né, assim como
né, se alguém cria sobre tela, ele cria sobre a consciência, ele cria sobre, né, com a criatura. Então ele fala, né, na criatura a gente tem várias, né, num ser humano a gente tem várias inteligências.